Olá! Neste vídeo começaremos o estudo das medidas estatísticas. Falaremos aqui sobre algumas medidas de tendência central, média aritmética, média geométrica e média ponderada. Você aprenderá a resolver exercícios com dados brutos ou agrupados em classe a partir de questões de concurso, preferencialmente da banca Sesgran Rio. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like para ajudar o canal. Assim como em outras aulas, você encontra na descrição do vídeo o link para o material utilizado em formato PDF. Vamos começar entendendo o que são medidas estatísticas. Bom, nós vamos definir aqui como parâmetros utilizados para representar valores a partir de resultados numéricos em experimentos estatísticos. Sintetizam o conjunto de dados observados. Então, o que é mais importante aqui para que vocês entendam? A gente vai ter como medidas estatísticas algo que pode sintetizar todo um conjunto de dados. Eu não expliquei quais são ainda, mas eu vou usar uma que praticamente todo mundo conhece. Se eu de repente falo que em uma determinada cidade a média da população é 45 anos, eu estou estabelecendo um valor que de certa forma vai resumir todo aquele conjunto de dados, vai sintetizar. Serviria, por exemplo, para eu comparar com toda a população de outra cidade, onde de repente a média de idade fosse maior, fosse 47. Não se preocupem por enquanto, eu não expliquei o que é média, mas é só para dar uma ideia de que isso compõe um grupo maior chamado medidas estatísticas. Acontece que esses resultados numéricos eles podem aparecer de maneiras diferentes, inclusive está previsto no edital. Grande parte das medidas estatísticas você consegue determinar a partir de dados brutos ou a partir de dados agrupados em classe. Então vou fazer aqui bem rapidinho, só para que vocês tenham ideia qual que é a diferença disso. Já até fizemos isso em outra aula, mas eu acho interessante voltar nesse assunto antes de começar a estudar as primeiras medidas. Bom, então eles podem vir, por exemplo, a partir de dados brutos. Então eu tenho uma sequência de dados e eu vou querer daqui a pouco calcular uma medida estatística a partir deles. O que são dados brutos? Quando você faz uma pesquisa, é normal você ir registrando os valores à medida em que eles aparecem, sem nenhuma preocupação. Então se eu pegar esse exemplo, número de talões de cheque. Sei que hoje em dia ninguém usa talões de cheque, mas só para exemplificar. Suponha que a gente trabalhe em um banco e queira fazer essa pesquisa. Pesquisou um primeiro cliente e ele disse que no mês pegou 2 talões de cheque. Isso foi anotado. Chegou-se no segundo cliente e ele disse que naquele mês pegou 3 talões de cheque. O terceiro pegou 0, o quarto pegou 1 e assim por diante, até que você passa a ter uma sequência de valores que vão sendo anotadas à medida que vão aparecendo. Isso são dados brutos. Se a gente pega esses valores e coloca em ordem, normalmente ordem crescente, aí você está transformando os dados brutos em um rol. Eu estou citando isso porque esse termo é muito importante dentro da matéria. Então, se eu pegar esses mesmos valores, escrever assim, ó, 0, 0, 0, 1, 1 e 1, 2, 3 e 5, eu tenho os mesmos números, só que agora eles estão colocados em ordem, deixa de ser dados brutos e passa a ser um rol. Quando isso for relevante dentro do cálculo, eu vou deixar isso mais claro. Mas por enquanto, eu quero que vocês entendam que uma sequência de números aqui para a gente vai ser definido como dados brutos. Só que essa não é a única maneira de alguns valores serem representados. Eles podem também estar agrupados por classe, que a gente vai ver aqui na sequência. Os valores são agrupados em classe quando você tem uma quantidade um pouco maior e não é conveniente então você colocá-los simplesmente como uma sequência. Então você organiza isso em forma de uma tabela ou de uma série estatística. Também já tivemos vídeo onde eu expliquei um pouco melhor, aqui é só para relembrar. Bom, só que quando eu agrupo eu tenho duas possibilidades. Representar cada linha por um único valor. Então aqui quando eu representei talões de cheques, mesmo exemplo anterior, eu tenho, por exemplo, que 40 dos clientes disseram ter pego 0 talões. 50 clientes disseram ter pego 1. 70 clientes pegaram 2. 30 clientes pegaram 3 e 10 clientes pegaram 5. Então, característica da distribuição pontual.
Nessa primeira coluna aqui, cada linha é representada por um único valor. Bom, mas nem sempre isso acontece. Tem situações onde você representa por um intervalo de valores. Olha só esse exemplo aqui do lado. Faixa salarial com frequências. Eu tenho, por exemplo, que 6 funcionários têm salário menor que 1.000. Que 7 funcionários têm salário maior ou igual a 1.000, mas menor que 2.000. Então a gente estabeleceu uma faixa, né? Os 5 funcionários com salário maior ou igual a 2.000 e menor que 3.000. E 2 funcionários com salário maior ou igual a 3.000. Então dá para perceber claramente a diferença entre eles. E por que isso é importante? Porque em algumas medidas estatísticas, a forma de você calcular dependerá disso. Tá? Não se preocupem com isso por enquanto, eu só estou relembrando a vocês a diferença entre esses tipos de série estatística, desses tipos de tabela. Quero aproveitar aqui também e dizer que esse mesmo intervalo menor que 1.000 pode ser representado de maneira diferente. Na verdade, aqui a gente está pensando no intervalo fixo. Se a gente olhar o segundo, vai ver que está de 1.000 a menos que 2.000 e o terceiro 2.000 a menos que 3.000. Então o intervalo é 1.000. Então eu imaginaria esse primeiro menor que 1.000 como sendo de 0 até quase 1.000. Então existe essa notação um pouco mais técnica, que é bom vocês conhecerem também. Reforço que também já foi visto em vídeo anterior, né? Na verdade, na nossa aula 2. Então o que significa esse tracinho aqui no 0? Que o 0 entra, mas o 1.000 não. Seria menor que ele. Na segunda classe, maior ou igual a 1.000 e menor que 2.000, ele poderia vir assim. Ou seja, de 1.000 até menos de 2.000, até quase 2.000. A terceira, maior ou igual a 2.000 e menor que 3, poderia vir assim. E a última, que só fala que é maior que 3.000, quando você coloca nessa notação, é muito comum você estabelecer um limite também. Se é de 1.000 em 1.000, provavelmente viria assim, 4.000. Então pode vir tanto dessa maneira que está descrita aqui, quanto dessa outra que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Eu também quero aproveitar e dizer que a nossa banca Sesgran-Rio também tem uma notação alternativa. Ou seja, ele pode representar esse 0 a quase 1.000 com o colchete no 0 e o 1.000 com parêntese, que matematicamente significa intervalo fechado e intervalo aberto. Enfim, mesma coisa do que eu tinha mostrado aqui do lado, escrito de maneira diferente. Essa segunda pode vir escrita assim, 1.000 com colchete e 2.000 com parêntese. A próxima viria assim, 2.000 com colchete e 3.000 parênteses, significa que é de 2.000 a menos que 3.000. E essa última poderia vir assim, 3.000 e o 4.000 com parênteses, tudo bem? Então isso daqui é uma base para o que a gente vai estudar aqui na sequência. Antes de entrar no objetivo principal da aula de hoje, que é estudar as médias, eu quero passar um panorama geral de todas as medidas, que nós começaremos nesse vídeo, mas concluiremos em vídeos posteriores. Bom, nós vamos separar aqui as medidas em 3 grupos: medidas de tendência central, medidas de posição e medidas de dispersão. Eu vou tentar ser bem claro e sintetizar isso para vocês aqui. Imagine que eu tenho um conjunto de números e eu vou representar ele por tracinhos, tá? Como se cada tracinho desse fosse um número, e aqui está representando mais ou menos a distância que está um para o outro se a gente pensar no intervalo normal entre os números. Algumas medidas, e aí eu tenho um valor mínimo, né, aqui e um valor máximo, estão em ordem. Algumas medidas têm uma tendência a estar mais próximas aqui dos valores centrais. Essas medidas são exatamente as de tendência central. Destaco médias, mediana e moda. Algumas medidas ocupam posições que não necessariamente estão ali no centro, mas são posições importantes dentro da sequência. Destaco aqui quartis e percentis. E, finalmente, é muito importante quando a gente analisa esse tipo de coisa, saber se os dados, de maneira geral, estão afastados ou quanto estão afastados em relação a alguma medida de tendência central, normalmente em relação à média. Então, se eu quero saber esse grau de afastamento, eu estou calculando, então, as medidas de dispersão. Estudaremos aqui amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Todos esses itens do edital. Reforço que não serão todos nesse vídeo, mas todas serão estudadas aqui no canal.
Chegamos finalmente ao principal tópico de hoje. Vamos para a parte mais divertida, né? Vamos poder fazer cálculos, exemplos e questões de concurso. Para começar, vamos falar da mais simples e mais conhecida, chamada média aritmética. Vamos separar em dados brutos e também depois para valores agrupados em classe, tudo bem? Então vamos lá. Se eu tenho uma sequência de números, como essa aqui do lado direito aqui, né? Uma quantidade de talões de cheque, mesmo exemplo que eu tinha feito. Como é que eu posso calcular uma média aritmética disso daqui? Gente, primeira simbologia. Aqui não tem uma preocupação muito grande com o termo mais técnico. Então é muito comum vocês encontrarem como MA, média aritmética. M maiúsculo, minúsculo, tanto faz. Mas é muito comum também em estatística e materiais usar o X com tracinho em cima, que é o símbolo de média quando se trabalha com amostras, quando pesquisa apenas uma parte. O que é mais importante vocês saberem aqui? Nem é decorar a fórmula. Que para calcular a média em dados brutos, basta somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. É o que a fórmula está dizendo. Se cada valor é x1, x2, x3, eu vou somar todos eles e aí eu vou ter uma quantidade n que vai ser meu denominador. Essa mesma fórmula pode ser escrita em forma de somatório. Se você tem dificuldade com isso, não se preocupe, tá? Eu só estou mostrando que existe. Somatório de xi sobre n é o mesmo que dizer que eu estou somando cada valor de x com o próximo e no final dividindo por todos eles. A fórmula pode parecer estranha, mas o cálculo é bem simples, como vocês vão ver aqui na sequência. Olha só nesse exemplo. Número de talões de cheque, o mesmo que eu tinha colocado. Quero calcular a média de talões de cheque que as pessoas pegam. O que diz a média? Que eu vou somar todos eles. Então, 2 mais 3 mais 0, mais 1, mais 5, mais 0, mais 1, mais 1, mais 0. Tudo isso vai ser dividido pela quantidade de valores. Quantos valores eu tenho aqui? 9. Então, eu vou dividir esses valores por 9. A soma aqui no numerador deu 13. E 13 dividido por 9 vai dar aproximadamente 1,44. Então, eu consegui resumir aquele conjunto de dados para 9 clientes diferentes numa média de talões de cheques que eles pegam, que deu aqui 1,44. Isso daqui já nos permite resolver questões de concurso. Então, vamos fazer isso aqui já na sequência. Pedro é motorista de aplicativo. Para calcular a média semanal que fatura em um mês trabalhado, ele anotou o valor recebido por semana conforme a tabela 1 a seguir. Primeira semana, 1.550. Segunda semana, 2.560. Terceira semana, 1.200. Quarta semana, 1.750. O valor médio que Pedro faturou foi... Quando disser só assim, ele quer a média aritmética. E aqui alguns vão questionar. Professor, mas nós não aprendemos que quando está numa tabela, ele é agrupado? Não necessariamente. Nesse caso aqui, o que nós temos é apenas uma organização em coluna. Mas é o mesmo que ter esses valores assim, em sequência. Olha, uma semana foi 1.550, uma semana foi 2.560, outra semana foi 1.200... e a outra foi 1.750. Ela não se encaixa naquela definição de agrupado por classe, tudo bem? Em outras palavras, eu vou calcular a média por aquela formulazinha básica que nós acabamos de aprender, que é muito fácil até de decorar. Eu vou pegar, somar os valores entre si e vou dividir aqui por 4, porque são 4 valores ao todo. Então, pegando aqui, ou como x barra ou como MA, tanto faz, eu vou somar 1.550... mais 2.560, mais 1.200, mais 1.750. E esse valor vai ser dividido por 4 exatamente porque é a quantidade de valores que nós temos. Bom, essa soma toda deu 7.060, não dá para fugir, tem que fazer a continha mesmo. E esse 7.060 dividido por 4 vai dar 1.765. Já vou pôr aqui com reais, embora não precisasse. Porque essa já é a resposta, já é o gabarito da questão. Então, o gabarito aqui encontra-se na letra B.
Perceba que nós resolvemos simplesmente conhecendo aquele básico que uma média aritmética para dados brutos é a soma dos valores dividido pela sua quantidade. Acontece que nem toda questão é tão direta quanto a anterior. Às vezes o que é pedido não é simplesmente você substituir na fórmula e chegar na média. Até pode. Mas nós temos aqui uma questão interessante, inclusive da banca CES Gran Rio, que vai exigir um raciocínio um pouquinho maior, mas ainda assim ligada àquela fórmula que nós acabamos de aprender, ligada a cálculo da média em dados brutos. Uma equipe de natação é formada por 10 atletas. A média das idades desses atletas é de 16,2 anos. Na última competição, a equipe participou com um atleta a menos e, assim, a média das idades dos atletas participantes foi de 16 anos. Quantos anos tem o atleta que não participou da última competição? Bom, eu vou resolver aqui por um método bastante didático, então ele vai ficar um pouquinho mais extenso, mas já alerto que daria para fazer um pouquinho mais direto. O que eu imaginei aqui para ficar mais fácil para todos entenderem? Pensar aqui então nos 10 atletas como uma variável que eu ainda não conheço. Mas como eu conheço a média, eu sei que se eu somar todos eles e dividir por 10, tem que dar exatamente a média deles, que é 16,2. Então se eu pegar o primeiro atleta, que eu vou chamar de x1, somar com o segundo x2, mais o terceiro x3, mais o quarto, mais o quinto, mais o sexto, mais o sétimo, mais o oitavo, mais o nono e mais o décimo, e dividir tudo isso por 10, o resultado tem que dar a média 16,2. Bom, até então fica impossível querer dizer quanto cada um tem de idade, nem preciso. O que eu preciso agora é entender que eu vou tirar um atleta e esse atleta, ao ser tirado, vai fazer com que a média dos 9 restantes vire 16. E como é que eu calcularia a média dos 9 restantes? Eu somaria os 9 e dividiria por 9. Então, eu vou supor que o que eu vou tirar é o 10. Ou seja, se eu pegasse a soma dos outros 9 e desse uma letra para isso, vou chamar de letra Z maiúscula. Esse Z vai me compor a fórmula apenas dos 9 que sobraram. E vocês vão ver que facilmente eu vou saber quanto esse conjunto vale. Ou seja, mesma lógica. Tirei aquele 10, né, que é esse que eu quero saber a idade. Então, se eu somar o primeiro com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono, e dividir tudo isso por 9, porque agora são 9 atletas, né? Um não participou, a média mudou. A média agora é 16. Mas eu chamei de x1 até x9 de z. Então, na verdade, z sobre 9 é igual a 16. Gente, aqui é bem simples, tá? Esse 9 que está dividindo, eu vou passar multiplicando para o outro lado. Então, o z vai ser 16 vezes 9. Esse z, então, vai ser igual a 144. O que eu acabei de descobrir? Que se eu somar 9 dos atletas, que foram os que sobraram, dá 144. Se eu voltar nessa fórmula de cima aqui agora e substituir, vou fazer aqui em cima, tá? Ficaria z mais x10 sobre 10 é igual a 16,2. Mas o z eu já sei quanto vale, vale 144. Então, eu cheguei que 144 mais x10 sobre 10 é igual a 16,2. Gente, a única variável agora é esse x10. Então, eu vou conseguir resolver passando o 10 multiplicando para o outro lado, tá? Esse é o jeito mais fácil. E 10 vezes 16,2 vira 162. E o 144 que estava somando, eu vou passar subtraindo.
Ou seja, esse que faltou, ou que não participou, que é o meu x10, tem uma idade igual a 18, ou seja, 18 anos. Gente, o gabarito, então, está na letra A. Essa não é a única forma de resolver, né? Falei no início, eu tentei ser bem didático para deixar claro qual foi o raciocínio. Eu não precisaria ter escrito aqui os primeiros 9 para chamar ele de Z, eu podia ter enxergado isso escrito Z diretamente. Resumiria bastante aqui a resolução. Tá? Mas imaginei que dessa forma todos entenderiam e eu considero essa uma questão bem interessante, bem importante e quero que vocês realmente tenham entendido. Então, se ficou alguma dúvida, né, volte o vídeo, vocês têm essa vantagem, né? Vocês estão aí numa plataforma que permite você voltar e assistir quantas vezes quiser. Né? Eu destaco que essa questão é uma questão interessante e que é uma questão que as bancas costumam gostar. Né? Então, vale a pena entender bem esses casos onde você tem as médias e o que você quer, na verdade, é algum valor específico. Vamos entender agora como calcular a média aritmética quando os valores estão agrupados em classes. Eu coloquei aqui uma fórmula, não se preocupem muito com ela, eu gosto de deixar para o material ficar completo, inclusive o material em PDF. Mas depois da explicação vocês vão ver que eu não preciso necessariamente decorar, tem que entender a sua lógica. Então o que diz a fórmula quando os dados estão agrupados em classes? Que a minha média agora seria a multiplicação de cada valor pela sua frequência, que é outro tema que nós já estudamos aqui no canal. Frequência é quantas vezes cada valor apareceu. Então, na prática, eu vou pegar cada valor que está ali na minha tabela agrupada em classe e eu vou multiplicar esse valor da variável pela quantidade de vezes que ela apareceu. Só que eu faço isso para cada uma. Então, se eu tenho ali 6 classes, ou seja, 6 linhas de valores na tabela, eu vou fazer isso 6 vezes. Depois eu vou somar esses resultados e vou dividir pelo n, que na verdade é o total de todas as frequências. Essa mesma fórmula pode ser resumida, faltou só um parêntese aqui, como somatório da multiplicação de cada frequência por cada variável dividido por n. Eu acredito que só mostrar a fórmula não deve ter ficado muito claro para vocês, mas com exemplos onde eu vou aplicá-la, vocês vão entender bem e vão ver que não é tão complicado. Na verdade, é relativamente simples, basta pegar a lógica da questão. Só que também vimos, inclusive hoje, que nós temos esses dados agrupados em classe podendo ser pontual ou por intervalo. Então, eu vou explicar para cada um deles. Vamos começar com o pontual e vamos direto para uma questão de concurso. A tabela apresenta informações relacionadas ao número de acertos que 50 funcionários de uma empresa tiveram em uma prova, contendo 5 questões de múltipla escolha. Ela foi utilizada como parte da avaliação interna para uma vaga de supervisor de vendas. Então, nós temos aqui o número de acertos, já vou colocar aqui nenhum, aqui é 0. Né? E nós temos depois um acerto, 2, 3, 4, 5. Ela é pontual porque cada classe ou cada linha é representada por um único valor. Né? Bom, mas o que diz a nossa fórmula da média? Que nós vamos multiplicar cada frequência por cada variável. Essa primeira coluna é a coluna de variável, vou chamar ela de xi. E essa segunda coluna é a coluna de frequências, eu vou chamar de fi. A maneira mais fácil de multiplicar cada frequência por cada variável é criar exatamente uma coluna aqui do lado, onde a gente já consegue fazer de maneira organizada. Fi vezes xi. Então, na minha primeira classe, o fi é 4, e eu vou multiplicar pelo xi, que é 0, é variável. E o resultado, então, vai dar 4. Na segunda linha, eu vou pegar a frequência 5 e multiplicar pela variável 1. Então, eu vou ter 5 vezes 1, que é igual a 5. Na terceira classe, frequência 2, variável 2. Então, eu vou ter 2 vezes 2, que é igual a 4. Na quarta classe, frequência 17, variável 3. Então, eu vou ter 17 vezes 3, que vai dar o valor 51. Na próxima, eu tenho frequência 15, variável 4. Então, 15 vezes 4, que é igual a 60. E, finalmente, na última, eu tenho 7 como frequência e 5 como variável. 7 vezes 5, que é igual a 35. Bom, o que acontece se eu somar toda essa coluna? O resultado é exatamente o somatório do fi e xi lá da fórmula.
Ou seja, eu já somei o x1 vezes o f1 vezes x1, f2 vezes x2, f3 vezes x3 e já somei. Em outras palavras, por que é prático fazer com a tabela? Porque esse total aqui, 155, já é todo aquele numerador da fórmula. Ou seja, já é o numerador do x barra. E aí agora falta só o denominador, que também é muito simples. Se eu somar todas as frequências, 4 mais 5 mais 2 mais 17 mais 15 mais 7, vai dar 50. Esse daqui é o meu n, total das frequências simples. Então, na verdade, aqui na fórmula o denominador seria 50. E agora é só dividir. 155 dividido por 50 dá 3,1. Essa já é a média do número de acertos por funcionário. O gabarito encontra-se na letra A. Bom, mas e quando a distribuição for por intervalo? A fórmula é a mesma, mas entra um detalhezinho a mais que eu vou explicar aqui para vocês. Considere a tabela agrupada em classes mostrada a seguir, referente a um conjunto com as notas de 100 alunos, considerados como a população da pesquisa, para a resolução das questões 34 e 35. Não se preocupe que esse 34 e 35 era o original lá da prova, nós só vamos fazer o que está pedindo aqui. Bom, a minha fórmula, pelo que nós acabamos de aprender, inclusive no exemplo anterior, ela diz que eu tenho que multiplicar cada frequência simples por cada ponto médio. Acontece que quando nós temos a distribuição por intervalo, nós não temos uma variável apenas para representar. Nós vamos ter que calcular algum valor para ser o representante dessa classe. Tá? Só para não ter dúvida, por que ela está por classes? Por intervalo. Porque olha só, de 15 a quase 35... tem lá um valor de 35 a quase 55, 55 a menos 75, é uma notação que a gente já aprendeu aqui no canal. Então, olha só, se eu tenho que ter um valor para depois multiplicar pela frequência, qual que eu usaria? Será que eu pegaria na primeira classe o 15 ou pegaria o 35? A resposta é nenhum dos dois. O termo que você vai usar, é uma novidade que eu vou ensinar aqui agora, é o que seria mais exato, ou uma margem de erro menor, é se você pegar o valor que está exatamente aqui no meio. E esse valor aqui no meio é a média aritmética simples dos dois extremos. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou escolher aqui para representar aquela classe a média aritmética na primeira classe do 15 e o 35. Eu vou somar 15 mais 35 e vou dividir por 2. Eu vou fazer aqui do lado só para vocês entenderem o que eu fiz no primeiro. Olha só, eu peguei 15 mais 35 e o resultado eu vou dividir por 2. 15 mais 35 dá 50 e 50 dividido por 2 dá 25. Então, o meu x da primeira classe será 25. Gente, esse é o único detalhe que diferencia do anterior. Lá eu já tinha esse x pronto, que era a própria variável. Aqui eu vou fazer essa média entre o limite inferior, que é o menor valor, e o maior, que representa cada intervalo. E só por curiosidade, tá? O 25 está bem aqui no meio. Ele está a 10 de distância do 15 e a 10 de distância do 35. Bom, para não me estender, os próximos eu vou comentar, mas não vou escrever. Entre o 35 e o 55, eu posso somar 35 mais 55 e o resultado dividir por 2 vai dar 45. Se você enxergasse só de olhar que o 45 é o que está no meio, poderia colocar diretamente até mesmo sem usar a fórmula. Entre os 55 e os 75, ou eu enxergo que é 65, ou somo e divido por 2. Entre 75 e 95 vai dar 85. E entre 95 e 115 vai dar 105. Gente, em teoria a única coisa que mudaria era isso. Agora eu pegaria cada frequência, multiplicaria pelo x, ao somar tudo eu já tenho o numerador da fórmula e depois dividiria pelo total das frequências. Só que esse exercício em especial, ele deu uma complicadinha pequena. Ele não me deu as frequências simples. Ele me deu a frequência acumulada. Aprendemos na nossa aula 2, tá? Se alguém não viu lá, tiver dúvida, volta lá, assiste, é bem importante. Só que aqui tem uma pequena novidade também. Nós aprendemos, quando a gente tem a frequência simples, a calcular a acumulada.
aqui nós vamos ter que fazer o contrário. A partir da acumulada, descobrir qual era a frequência simples para colocar aqui do lado e depois sim fazer o cálculo da média. Eu vou tentar também ser bem objetivo, tá? Para vocês entenderem. A primeira frequência acumulada sempre é igual à própria frequência simples. Então é só repetir o próprio valor acumulado. E mesmo em porcentagem, tá? Não tem problema. Vai servir para calcular a média normalmente. Mas e aí? Agora eu tenho que raciocinar. Se eu tenho na segunda classe acumulado de 40 e na anterior eu tinha acumulado de 30, eu tenho que enxergar quanto que eu aumentei para chegar nesse 40. E aí não é muito difícil, é só subtrair. Lá, quando eu tinha frequência simples e ia calcular acumulado, eu somava. Eu estou invertendo. Então, se eu pegar 40 menos 30, isso vai dar 10. E para quem ficou em dúvida, olha só. Se a primeira frequência simples é 30 e a segunda é 10, a acumulada seria 30 mais 10, daria exatamente os 40 que estão aqui. Agora o mesmo raciocínio. Se eu tenho 60 acumulado, mas eu já tinha 40, 60 menos 40 dá 20. É a minha frequência simples. Gente, nem todo exercício vai pedir isso daqui, tá? É mais comum ele te dar a frequência simples. Mas eu aproveitei até para explicar isso para vocês. Concurso é isso, né? Quanto mais preparado, quanto mais casos caírem quando a gente está estudando, mais preparado a gente vai estar depois para a prova e não vai ter surpresas. Então, no próximo, se eu já tinha 60 e no acumulado deu 90, é porque eu tinha aumentado 30. E, finalmente, se a última é 100 e eu tinha 90 antes, é porque eu aumentei 10. Quem quiser fazer um exercício rápido, pode depois partir da simples e ver que chega exatamente nesses acumulados, pelo que a gente já tinha aprendido. Mas o que é mais importante aqui? Eu já tenho o que eu preciso. Eu já consigo multiplicar cada frequência FI por cada ponto médio, que essa é a novidade, né? Porque aqui é para o intervalo, cada ponto médio de cada classe. Tá bom? Então vamos fazer aqui. A primeira vai ser 30 vezes 25. Esse valor dá 750. Na segunda vai ser 10 vezes 45. Gente, eu estou multiplicando cada frequência por cada ponto médio. 10 vezes 45 dá 450. Na próxima, 20 vezes 65 vai dar 1.300. 85 vezes 30 vai dar 2.550. E 105 vezes 10 vai dar 1.050. A soma de toda essa coluna deu 6.100. Ele já é o numerador da minha fórmula. Então, se eu puser aqui do lado média, 6.100. Dividido por quanto? Pelo N, que é o total das frequências simples. Então, agora eu vou somar essa coluna FI. 30 mais 10 mais 20 mais 30 mais 10, que na verdade vai dar 100. E esse aqui já é meu N. Então, eu vou dividir isso aqui por 100. Portanto, esse resultado da divisão, foi até uma conta fácil aqui, posso cortar os zeros, vai ser igual a 61, a média dessas notas dos alunos. Gente, 61, gabarito, então, está na letra B. Para fechar esse assunto de média aritmética, eu fiz questão de trazer uma questão da banca Sesgran Rio, e é também porque ela traz um detalhezinho diferente do que eu já tinha feito antes, né? Vocês já conhecem aqui, acho que a maioria de vocês já assistiram outros vídeos meus, sabe que eu gosto de um material bem completo, então vocês vão estar muito preparados para qualquer prova que caia esse tipo de conteúdo, né? A gente está tentando englobar praticamente as possibilidades de tipos de questão. Então, olha só, a tabela abaixo representa as frequências referentes aos resultados de alcatrão em miligramas encontrados em cigarros sem filtro, a partir de uma amostra de cigarros selecionados de várias marcas. E aí ele traz aqui uma anotação que eu já adiantei que ia aparecer no início desse vídeo, que é uma anotação de intervalo usando colchete e parêntese. O que significa esse colchete fechado no 10 e o 14 com parêntese? Que na verdade é o 10 fechado com o 14 aberto. Ah, mas o que isso significa? De 10 a menos de 14. É exatamente isso. O próximo de 14 a menos de 18 e assim por diante. Bom, ele me deu a média de alcatrão da amostra e quer o valor do x, que é um valor desconhecido na frequência. Na verdade, o exercício vai usar aquela fórmula, só que agora, ao invés de eu calcular a média, ele me deu a média e pediu algum valor ali no meio. Vamos usar a mesma lógica. Como é que nós aprendemos a calcular a média para valores agrupados? Nós vamos criar uma coluna chamada xi,
e ele vai ser o ponto médio das classes. Então, se a primeira classe vai de 10 a quase 14, meu x1 então será 10 mais 14 dividido por 2. Isso aqui vai dar 24 dividido por 2, que é igual a 12. Mesma história, se você enxergasse que o 12 é exatamente o valor que está no meio entre o 10 e o 14, poderia pôr direto, porque esse é o conceito do ponto médio. Entre 14 e 18, eu posso enxergar que é 16, ou posso somar 14 mais 18 e dividir por 2. Entre 18 e 22 vai ser 20, entre 22 e 26 vai ser 24, entre 26 e 30 vai ser 28. Mas e a frequência? Essa eu já tenho. Essa aqui já é a coluna FI, então não vou precisar fazer nada para chegar até ela. O que eu vou fazer agora é já partir para a resolução que eu usaria para a fórmula da média. Criar uma coluna chamada FI vezes XI para multiplicar cada frequência por cada variável. Então, na minha primeira linha, 2 vezes 12, eu vou fazer um pouquinho mais direto, tá? Já vou pôr aqui que é 24. Na segunda linha, 4 vezes 16, que dá 64. Agora, cuidado. Na terceira linha, é x vezes 20. Não tem problema, eu ponho 20x. Ou deixo x vezes 20, a mesma coisa. Na próxima, 7 vezes 24, que dá 168. E na próxima, 2 vezes 28, que dá 56. Acontece que o numerador da média é a soma disso daqui. O que vai acontecer se eu somar isso daqui? Esse 20x permanece, porque eu só posso somar variável com outra variável, mas eu consigo somar o 24 mais 64 mais 168 e mais 56. Isso aqui vai dar 312. E eu deixo assim por enquanto. Bom, minha média é o somatório dessa coluna FI e XI, que deu 20x mais 312, dividido pelo n, que é a total da frequência simples. O que vai acontecer se eu somar essa coluna das frequências? Vai ser 2 mais 4 mais x mais 7 mais 2. O x permanece, mas eu consigo somar 2 mais 4 mais 7 mais 2, que dá 15. Então, meu denominador aqui vai ser x mais 15. Mas e aí, como é que eu vou resolver isso? Fácil, a média foi dada. Então, esse x barra, eu sei que vale 20,4. Então, na verdade, se eu pegar o 20x mais 312 dividido por x mais 15, eu tenho que o resultado é 20,4. Virou uma equação, não dá para fugir, né, gente? Concurso a gente tem que saber fazer equação mesmo, mas equação com apenas uma variável. Então, eu vou resolver isso daqui, né, para chegar no resultado que eu preciso. Qual que é a minha sugestão? Pegar esse x mais 15 e passar multiplicando para o outro lado. Então, teria 20x mais 312 igual a x mais 15 vezes 20,4. Ou 20,4 vezes x mais 15. O cuidado que vocês vão ter aqui é trazer esse x mais 15 entre parênteses, porque o 20,4 multiplica tudo. Repito aqui o meu lado esquerdo. E do outro lado eu faço uma distributiva. 20,4 vezes x dá 20,4x. E 20,4 vezes 15 dá 306. Agora é isolar termos, gente. Eu vou trazer tudo que tem x para o lado esquerdo e tudo que não tem eu vou deixar do lado direito. Então, vou manter o 20x e vou trazer o 20,4 subtraindo. Do outro lado, eu mantenho 306 e levo 312 subtraindo. Aqui eu vou chegar a números negativos, mas esse sinal vai desaparecer daqui a pouco, tá? Quanto que dá mais 20 com menos 20,4? Sinais diferentes eu subtraio, então 0,4, e conservo o sinal do maior, que é negativo. Só que o x permanece, então 20x menos 20,4x dá menos 0,4x. Por outro lado, 306 menos 312 dá menos 6. Quando eu tenho valor negativo aqui acompanhando a variável, é normal a gente multiplicar tudo por menos 1. Então, eu vou inverter todos os sinais. Eu vou ter mais 0,4x igual a mais 6. E, finalmente, eu passo 0,4 dividindo
E 6 dividido por 0,4 vai dar 15. Que é o resultado. Aqui no canal temos vídeos específicos para aprender também a trabalhar com números decimais. Mas se você quer chegar mais diretamente nesse conteúdo, aí eu te oriento aí para o meu site. Eu costumo deixar o link aqui na descrição, porque lá você acha o conteúdo bem específico que você quer aprender. Então, se alguém tem alguma dificuldade de fazer operações com números decimais, sugiro acompanhar aí, ou diretamente procurando o vídeo no canal, ou acessando o site, que fica bem organizado para vocês. O fato é, já temos a resposta, e o nosso x é igual a 15. Está aqui o gabarito. Bom, gente, só quero dizer, o pessoal fica curioso, que eu coloquei adaptado. Essa questão original, se vocês procurarem, ela não estava desse jeito. Aqui onde está o 7, ele tinha um y. Então, na verdade, ela é um exercício que você tinha que envolver a resolução a partir de um sistema de equações. Duas equações com duas variáveis, porque ele tinha me dado o total. Então, eu fiz uma adaptação porque esse sistema de equação não está previsto no edital e eu queria focar principalmente em uma das maneiras que é possível cobrar a média, onde você vai usar a fórmula, mas não necessariamente para encontrar a média. Ela foi dada. Então, eu queria mostrar essa variação e eu não queria que o fato de gerar um sistema dificultasse o entendimento de vocês, tá bom? Então, às vezes eu faço isso, não se preocupe, é para ajudar. Então, aproveitei uma questão interessante, sem necessariamente exigir um conhecimento que nem está previsto aí para esse concurso. Agora, a equação não tem como fugir, tá? A equação mínima aí que a gente precisa saber, dentro de diversos conteúdos que a gente aprende, não só em noções de probabilidade, mas em matemática financeira também. Fechamos média aritmética, vamos falar agora sobre média ponderada. A ideia da média ponderada é você trabalhar com valores e com determinados pesos para esses valores. Esses pesos podem ser uma frequência ou quantidade de vezes que aparece, ou simplesmente um peso que é opcional, que às vezes a questão coloca, só para exemplificar, uma prova onde, por exemplo, o examinador quer colocar um peso maior em uma matéria que ele considera mais importante. A razão não importa, o fato é, para calcular a média ponderada, você vai associar cada valor com um determinado peso, vai multiplicar o valor pelo peso e vai fazer isso para cada um deles. No final, vai somar tudo isso e dividir pela soma dos pesos. A média ponderada eu estou chamando aqui de MP, na verdade essa letra é o que menos importa. E queria deixar claro, como nos outros, que olhando a fórmula parece difícil, mas a gente vai fazer exemplos na sequência, então vocês vão ver que é relativamente simples. Sabe-se que 30% dos clientes de um banco são do sexo masculino e os 70% restantes são do sexo feminino. Entre os clientes do sexo masculino, a média do tempo de vínculo com o banco é igual a 4 anos. E entre os clientes do sexo feminino, é igual a 6 anos. Considerando-se todos os clientes de ambos os sexos, qual é a média de tempo de vínculo de cada um com o banco? E aí nós temos as alternativas. Bom, gente, por que isso aqui é média ponderada? Porque você tem ali o tempo que está separado por sexo masculino e feminino, mas você tem uma porcentagem diferente entre eles. Isso funciona como um peso. Então, na prática, a média ponderada será eu multiplicar o tempo do sexo masculino com a porcentagem dele, depois somar com a multiplicação do tempo do sexo feminino com a porcentagem dele e dividir pela soma das porcentagens. E aí, nesse caso, como tudo tem a porcentagem envolvida, eu posso omitir. Eu posso trabalhar com o número puro, o 30 e o 70, que é mais fácil e também dá certo. Então, vamos pegar aqui o sexo masculino. Ele fala que entre os clientes do sexo masculino, a média de tempo é 4 anos. Então, vou pegar o 4, mas sei que o sexo masculino representa só 30% dos clientes. Então, multiplico 4 por 30. É o seu peso. A isso eu vou somar o que acontece com o sexo feminino. O vínculo com o banco do sexo feminino é 6. E eu vou multiplicar pela porcentagem deles, sem colocar o porcento, na verdade vou multiplicar por 70, que é o seu peso. E vou dividir isso daqui pela soma desses valores, que seriam percentuais, mas que eu estou omitindo o porcento. Então, com a soma de 30 mais 70. Aqui eu quero só abrir um parênteses, por quê?
É uma coisa básica, simples, mas que eu já tive alunos que tiveram muita dúvida com isso. Talvez seja o caso de algum de vocês aí. Às vezes a pessoa fica em dúvida. Eu vou dividir por 4 mais 6 ou por 30 mais 70? Então vou dar uma dica para vocês nunca errarem isso. Ele quer a média do tempo. O denominador sempre é aquilo que ele não quer. Guarda isso, você nunca vai errar. Então eu não posso dividir pela soma do 4 mais 6, porque eles são os tempos. Então se ele quer a média do tempo, você vai dividir pelo que não é. Você vai dividir então pela parcela de cada um. 30, a soma das parcelas. No caso, 30 mais 70. Ok? Então vocês nunca vão errar isso daí. Então olha só, média ponderada. Eu vou multiplicar 4 vezes 30, que dá 120. Mais 6 vezes 70, ou 70 vezes 6, tá? A ordem não importa, que vai dar 420. E vou dividir pela soma 30 mais 70, que dá 100. Então, essa média ponderada será o resultado da soma, 540, dividido por 100. Chegamos, então, no valor igual a 5,4 anos. Já é a média ponderada, porque já é a média calculada considerando os pesos. E o gabarito está, então, na letra D. É uma questão interessante, e depois que você pega o jeito aí, ela é relativamente simples. Vamos reforçar isso com mais um exemplo. Considere que, em uma agência bancária, o tempo médio que um cliente aguardou para começar a ser atendido na primeira semana de um determinado mês de 2022 foi de 8 minutos e 30 segundos. E na semana seguinte, esse tempo médio passou para 5 minutos e 30 segundos. Considere ainda que na primeira semana foram atendidos 2.700 clientes e na segunda semana 1.350 clientes. O tempo médio de espera para um cliente começar a ser atendido no caixa, considerando essas 2 semanas, foi de aproximadamente. Olha, gente, se ele quer uma média do tempo, mas ele separou os tempos de acordo com a semana, então nós temos aí alguns pesos. Porque cada semana teve uma quantidade diferente de clientes. Então nós vamos fazer uma média ponderada disso daí. Então eu vou pegar e vou multiplicar cada tempo por cada quantidade e no final vou dividir tudo pela soma das quantidades. E aí eu dei uma dica, né? Por que eu sei que vou dividir pela soma das quantidades e não do tempo? Porque o que ele quer é a média do tempo. E a gente sempre divide pelo contrário, pelo que ele não pede. Então é o seguinte, aqui tem um detalhezinho, por isso que eu quis fazer. 8 minutos e 30 segundos. Eu não tenho como trabalhar com 2 unidades diferentes. Então eu passaria tudo para segundos ou tudo para minutos. É mais fácil aqui passar tudo para minutos, vai trabalhar com números menores, mas tem um detalhe importantíssimo. Você tem que enxergar que 30 segundos é metade de 1 minuto. Por que isso, gente? Porque 30 segundos aqui vai representar 0,5 minutos. Ou seja, 8 minutos e 30 segundos é, na verdade, 8 minutos e meio. E aí exigia você saber isso ou calcular isso de alguma maneira, tá? Então eu quis fazer esse exercício para chamar a atenção desse detalhe. Não é 8,3 como muitos pensam. Se eu passasse tudo para segundos, então eu multiplicaria o 8 por 60 e somaria com 30. Parece mais fácil. Só que você ia trabalhar com números muito grandes. Isso num concurso pode não ser interessante. Então eu queria dar essa dica. E o outro então, que é 5 minutos e 30 segundos. 5 minutos e metade de 1 minuto. Então 5,5. Tá? É um detalhe diferente, o resto é bem tranquilo. Então eu vou pegar, vou multiplicar, por exemplo, na primeira semana, que foi 8,5, pela quantidade de clientes da primeira semana, 2.700. Mais o tempo da segunda semana, que é os 5 e 30 segundos, né, que eu já determinei aqui que é 5,5, e eu vou multiplicar pela quantidade de atendimentos, que foi 1.350. Bom, mas ele quer o tempo médio, então eu vou dividir pela quantidade de clientes somados das 2 semanas, ou seja, eles é que são os pesos, 2.700 mais 1.350.
Agora é só fazer esse cálculo, tá? Esse primeiro valor deu 22.950. Esse segundo valor deu 7.425. E eu vou dividir pela soma, né? Esses valores deu 4.050. Ou seja, a média ponderada é esse numerador somado, 30.375, dividido por 4.050. Então, isso daqui deu um resultado de 7,5 minutos. Bom, agora o mesmo raciocínio que eu usei para passar de segundos para minuto, eu vou fazer para passar de minutos para segundos, embora aqui seja até mais fácil. Olha só, eu tenho 7 minutos inteiros mais 0,5 minutos. Se eu multiplicar esse 0,5 por 60, eu transformo ele em segundos. E 0,5 vezes 60 dá 30. Então, na verdade, é 7 minutos e 30 segundos. Dá para fazer direto, mas eu quis mostrar aqui a lógica. Então, o gabarito desse exercício está na letra D. Tempo médio de espera, 7 minutos e 30 segundos. Bom, e alguns vão me questionar. Tá, isso aqui poderia simbolizar, então, eu trabalhar com dados brutos. É possível que esse tipo de exercício apareça para dados agrupados? Gente, na verdade, o dado agrupado, ele já trabalha como se fossem pesos. Deixa eu voltar no exercício que nós já fizemos. Quando a gente, na fórmula da média aritmética, multiplicou cada frequência por cada ponto médio ou por cada variável, essa frequência era um peso. Então, indiretamente, para trabalhar a distribuição pontual ou a distribuição por intervalo, a média aritmética se torna naturalmente uma média ponderada. Então, posso dizer que vocês já aprenderam também, né? Fica só o comentário aí para vocês entenderem na prática que fazer essa média para dados agrupados é trabalhar com a mesma lógica da média ponderada, considerando as frequências como se fossem pesos. Fecharemos o nosso vídeo e também a parte relativa a médias falando sobre a média geométrica. Essa média geométrica consiste em multiplicar todos os elementos entre si e extrair uma raiz de índice n desse resultado. Então ficaria essa fórmula aqui. Vou chamar de mg, ficou faltando aqui. A raiz de índice n, esse n é a quantidade de valores que eu tenho, da multiplicação entre esses valores. É bem direto, vamos fazer um exemplo, aí vocês vão ver que não é difícil, né? A gente vê a raiz aí, parece complicado, mas é tranquilo de aprender. Então, nós vamos na sequência fazer um exemplo, basicamente para aplicar essa fórmula. A diferença entre a média aritmética e a média geométrica nessa ordem entre os números 81 e 49 é igual a... Então, vou ter que fazer dois cálculos aqui. A média aritmética, pode chamar de MA ou x barra, que eu usei aqui nessa aula, que é a soma dos valores, no caso são só 2, dividido pela quantidade, ou seja, dividido por 2. Então, 81 mais 49 dividido por 2 deu 65. E a média geométrica, que é a novidade aqui, eu vou tirar uma raiz de índice n, e como são dois valores, é uma raiz quadrada. Lembra que quando a raiz é quadrada, a gente nem costuma escrever, mas eu vou deixar aqui para vocês entenderem que esse 2 veio da quantidade de valores. Só que aqui dentro a gente vai multiplicar 81 vezes 49. Gente, a lógica do exercício é bem tranquila. Resolver essa continha, eu já vou ter a média geométrica e vou conseguir fazer a diferença entre as duas. O que eu quero chamar a atenção aqui é que se você multiplica e tenta depois tirar a raiz, vai dar um número muito grande. E eu tenho uma sugestão diferente para esse caso, e é muito comum em exercício de média geométrica ele ser feito exatamente para dar certo, que é a fatoração. Existe uma regra de radiciação que fala que se eu tenho uma multiplicação aqui dentro, eu posso separar as raízes. Então eu posso separar a raiz de 81 com a raiz de 49. Acontece que esses números são raízes exatas, né? A raiz de 81, a gente considera só o valor positivo, então seria 9. Porque 9 ao quadrado dá 81. E a raiz quadrada do 49 é 7, porque 7 ao quadrado, ou 7 vezes 7, é igual a 49. Então viram que eu nem precisei extrair uma raiz grande, bastou separar. E se eu fizer essa fatoração, ia perceber isso também. O fato é que é só multiplicar, então, 9 vezes 7,
que dá 63. Bom, um detalhe aqui é que o exercício pediu para você fazer a diferença entre a média aritmética, que deu 65, e a média geométrica que nós fizemos agora e deu 63. Então essa diferença ficou igual a 2 e o gabarito está na letra A. O exercício assim até bastante simples, mas o que eu queria mostrar na prática era a aplicação dessa fórmula. Se eu tivesse 3 valores, seria raiz cúbica. Se eu tivesse 4 valores, seria raiz quarta. E na hora ali do concurso, o que vocês fariam? Fatoração. Temos vídeo no canal específico sobre isso, né? Eu explico claramente como fatorar, como funciona. Qualquer dúvida, gente, procure aí, acesse. Ou você vai ali pelo site, que lá você encontra mais facilmente exatamente o tópico que você precisa. Não há que se falar em distribuição por classes para a média geométrica, tá? Basicamente o que a média geométrica pede são coisas mais diretas, normalmente quando você tem esses valores em dados brutos. Com isso, fechamos aí o nosso vídeo, né? Mais alguns tópicos do edital. O assunto medidas estatísticas não foi concluído, teremos mais vídeos porque é um assunto um pouco mais extenso e, como eu disse, eu quero uma preparação bem completa. Conto com vocês nos próximos vídeos e bons estudos!